E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um chatbot para vendas usando o Llama Index e Telegram. Pessoal, eu já cheguei a gravar uma videoaula onde eu ensinei como personalizar o ChatGPT por meio do Llama Index. Essa ferramenta ela passou por uma atualização recente e muitas coisas foram modificadas. Dessa forma, essa foi a principal motivação que me levou a gravar uma nova videoaula, onde eu irei especialmente mostrar como nós podemos criar um chatbot personalizado, nesse caso para vendas, usando o Yamidex. Esse chatbot ele deverá funcionar no Telegram. Então vamos para uma demonstração. Eu vou usar o Telegram Web. O nosso chatbot ele se chama Cyberbot GPT. Então vamos lá, vamos iniciar aqui uma conversa com ele. Olá, olá, seja bem-vindo ao Cyberbot GPT, seu vendedor digital. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o veículo ideal para você. Como posso ajudar? Beleza. Eu vou perguntar para ele se ele tem um Corolla. Você tem o Corolla? Vamos ver a resposta dele. Sim, temos o Corolla. Olha aí, pessoal, legal, né? O modelo XEI 2.0 CVT 2022-2023, a pronta entrega. Ele vem com itens de série como volante multifuncional, multimídia multifuncional, eita, parcelamento em 12 vezes, muito legal, muito legal. Eu vou perguntar para ele quais são os carros, quais são os carros que você tem. Vamos ver. Nós temos os seguintes carros disponíveis: o Onix LT hatch, tem o Nivus, Nivus Turbo, tem Hilux e o Corolla. Legal, legal. É, vou fazer uma pergunta aqui sobre o Onix. Em quantas vezes posso parcelar o Onix LT hatch? Vamos ver. Pensando. Você pode parcelar o Onix LT Hash em até 60 vezes com todos os bancos. Além disso, também podemos oferecer a opção de parcelar sua entrada em 12 vezes nos cartões de crédito. Muito legal, muito legal. É, vou perguntar qual é o nome dele. Qual é o seu nome? Meu nome é Cyberbot GPT, sou o seu vendedor digital. Beleza, pessoal? Então dá para ficar interagindo aqui, conversando com ele, né, durante muito tempo. Beleza? Mas para esse vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui a demonstração e na sequência eu irei explicar passo a passo como esse chatbot ele foi desenvolvido. Beleza?
Pessoal, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code para mostrar o código do chatbot. Bom, observem, pessoal, que o código ele é bem simples, certo? Então, nessa primeira parte aqui do código, observem que tem alguns imports aqui, algumas dependências, né? Teleboot, o OS, LiamIndex, beleza? O LiamIndex ele tem como base a OpenAI. Então é necessário, pessoal, primeiro instalar essas dependências. Para instalar essas dependências, basta abrir um terminal, criar um ambiente virtual e por meio do comando pimp install, instala as dependências. Observem aqui, ó, pimp install teleboot, que é a dependência que fornece suporte ao Telegram, OpenAI, né, e a dependência LiamIndex, certo? Uma vez instalado essas dependências, é possível importá-las, né? Então, é o que está sendo feito aqui nessa primeira parte do código. Então, primeiro está sendo importado aqui o Telebot, que fornece suporte ao chatbot ser disponibilizado através do Telegram. Depois, observem aqui o OS, que viabiliza a criação de uma variável de ambiente chamada OpenAI API _key, cujo valor dela corresponde à chave da API da OpenAI. Beleza? E aí, para obter essa chave, basta acessar o portal, né, da OpenAI, plataforma OpenAI, procurar aqui pela opção API Keys, certo? Para acessar aqui a ferramenta que cria chaves. Para criar uma chave bem simples, ó, basta clicar aqui no botão Create New Secret Key, copiar a chave correspondente e armazenar essa chave na variável de ambiente, né? Basta colar aqui a chave. Beleza, pessoal? Depois é possível observar, né, que algumas classes da dependência LiamIndex estão sendo importadas. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma dessas classes. Na próxima linha, pessoal, observem que é necessário a obtenção de uma outra chave, ó, a chave do Telebot, ou seja, é a chave que viabiliza ao chatbot fazer uso da API HTTP do Telegram, né, que fornece suporte a boot no Telegram. Então, pessoal, é necessário criar um boot no Telegram. Para isso, basta acessar o Telegram e procurar pelo boot, o Bootfather. O Bootfather ele fornece suporte à criação de boot para o Telegram. E aqui é possível observar uma lista dos comandos do Bootfather. O comando para criar um novo boot é esse comando aqui, ó, pessoal, new boot, certo? Então, ao executar esse comando, o Bootfather ele vai pedir para que a gente forneça o nome, né, o nome do nosso boot, que eu chamei aqui de Cyberboot GPT. Depois ele vai pedir para que a gente forneça um username para o boot, e esse username ele deve terminar com boot. Então eu criei aqui, ó, Cyberboot GPT _boot. Uma vez feito isso, pessoal, o nosso boot ele vai ser criado e vai ser gerado a chave, ó, daqui a chave, beleza? Que viabiliza ao chatbot fazer uso da API, né, HTTP do Telegram. Então, seleciona essa chave, copia e cola aqui, ó, passa ela como entrada para o construtor Teleboot, para que um objeto do tipo Teleboot ele seja criado e a referência desse objeto seja guardada aqui na variável boot, para que por meio dela depois seja possível usar métodos do boot, como por exemplo o método que viabiliza enviar uma mensagem para o boot, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver como essa variável ela foi utilizada. Bom, depois, pessoal, nessa próxima linha aqui, é possível especificar qual é o diretório que contém documentos que o nosso chatbot ele utiliza, especialmente para obter informações sobre os carros. Então, observem que eu especifiquei aqui um diretório, que é o diretório dados, beleza? Vou colocar aqui
ponto barra, né, ponto barra dados, beleza? Então eu estou especificando que nesse diretório é onde estão os documentos que o nosso chatbot ele utilizará. Que nesse caso aqui, observe, é um diretório dados, ele tem um documento carros.pdf, que é exatamente esse documento aqui, ó. Esse documento ele contém informações de alguns carros, beleza? Certo? E vai ser daqui que o chatbot ele vai obter informações para responder as perguntas dos clientes, ok? Então tem apenas informações de 4 carros, né? Lembrando que é apenas um protótipo, né? Um código de exemplo. Vale lembrar que seria interessante de repente ter mais informações aqui, de repente usar LB-Script para obter informações, né? de outros carros, beleza? E dessa forma criar documentos com informações que o chatbot utilizará. E aí o resultado da execução desse código consiste no carregamento desses dados, né? E através da variável documents vai ser possível referenciar tais documentos, beleza? Depois, pessoal, observem que existe aqui uma string, né? Essa string, ela nada mais é, pessoal, do que a definição de um prompt, beleza? Um prompt que viabiliza customizar o nosso chatbot, ou em outras palavras, customizar o chat GPT, né, que o Llama Index ele utiliza como LLM, né, utiliza especialmente o GPT 3.5 ou o GPT 4. Né? Então, através desse prompt, é possível fornecer informações de contexto para o chat GPT, visando personalizar esse chat GPT e visando também fornecer ao chatbot informações de contexto relacionadas aos carros. Né? Então, observem que aqui ó, tem um prompt que ele foi definido para customizar o chatbot, né? Personalizar o chatbot. Observem aqui, ó. Você deverá desempenhar o papel de um vendedor de veículos e atenderá os clientes interessados em obter informações sobre os veículos, como carro, né, motos, etc. O seu nome é Cyberbot GPT, você é um vendedor digital. Você deverá somente responder às dúvidas dos clientes usando como base o contexto abaixo que contém informações sobre os veículos vendidos na loja. O contexto abaixo é exatamente, observem aqui, ó, esse elemento, né, ele se refere a informações de contexto. Em outras palavras, informações referentes aos carros que foram obtidas, que deverão ser obtidas a partir dos documentos, né, que estão disponíveis aqui no diretório dados, beleza? Bom, então esse prompt vai ser guardado aqui em template underline str, que posteriormente vai ser passado como entrada para a classe, né, para o construtor da classe prompt. Então esse cara ele é o responsável pela criação de um prompt que vai viabilizar, repito, personalizar, customizar o chatbot, especialmente o chat GPT, né, que está por trás dele, ok? E aí o resultado vai ser guardado aqui em QA underline template, beleza? Vai ser usado posteriormente. Bom, na sequência, pessoal, observem aqui essa linha. Por meio da classe Vector Story Index, vai ser possível, pessoal, criar vetores, né? Criar vetores correspondentes aos documentos, beleza? Então, o vetor é uma representação numérica de um documento. O vetor permite que seja possível obter, por exemplo, documentos que são similares ou documentos que casam com uma query, né, definida pelo usuário, usando métricas de similaridade, como, por exemplo, o cálculo do cosseno, beleza? E aí, o resultado da utilização do Vector Story Index, como já falei, consiste na obtenção de uma base de vetores, vamos dizer assim,
certo? Que vai ser referenciada por meio da variável index. Uma vez que esses vetores eles foram utilizados, melhor dizendo, eles foram criados, é necessário, pessoal, é adequado nós armazenarmos esses vetores em algum lugar, né? Então, basicamente o que está sendo feito aqui, nessas duas linhas de código, consiste na utilização da classe StorageContext, certo? Para especificar um diretório onde deverá ser armazenados os vetores, ou em outras palavras, onde deverá ser armazenado o contexto que vai ser utilizado para customizar o chatbot, o ChatGPT. Beleza? Então observem que eu estou especificando aqui justamente o diretório storage, que é esse cara aqui, ó. E aqui tem alguns JSONs, né? Observem aqui, ó, vector underline story JSON. Então esse cara ele contém, né, os vetores, como eu já falei, né, que viabilizam representar os documentos, tá bom? Beleza? E aí essa variável storage underline contexto, ela vai conter a referência dos vetores, ou melhor dizendo, do contexto, tá bom? Que contém as informações adicionais que viabilizam customizar o chatbot. Beleza, uma vez que esse contexto ele foi armazenado no diretório storage, ele pode ser posteriormente carregado por meio do método load underline index underline from storage, certo? E referenciado pela variável index, para que por meio dela seja possível, por exemplo, configurar o motor de consulta, certo? Então observem aqui, ó, que através da variável index, especialmente por meio do método as_query_engine, que recebe como entrada exatamente um template, que é a template que contém um prompt que customiza o chatbot, né? É possível, pessoal, a gente configurar aqui o motor responsável, ou o motor de suporte, melhor dizendo, a consultas. E aí a referência correspondente a esse motor de suporte à consulta é guardada aqui na variável query_engine. Então, por meio desse objeto, que fornece suporte à execução de consultas, utilizando um determinado prompt, né? Beleza? É possível, observem aqui, ó, através dessa configuração, desse motor de suporte à consulta, chamar aqui o método query, passando para o método query uma mensagem, certo? Por exemplo, essa mensagem pode ser a mensagem do usuário pedindo informações a respeito de um determinado carro, perguntando se a loja, se ela tem, por exemplo, Corolla, certo? Então, essa mensagem ela vai ser passada como entrada para o método query, e aí o método query, né, vai executar a consulta, obtendo uma resposta, ou seja, informações sobre o carro, e aí essa resposta vai ser guardada aqui na variável answer, que vai ser passada como entrada para o método send_message, certo? Para que a resposta do chatbot seja exibida no Telegram, ok? Observe que o método send_message ele é chamado a partir da variável boot, que é aquela variável, né, que eu mostrei aqui, ó. Observe que ela contém a referência do boot, né? Beleza? Então, por meio dela é possível usar o método, invocar o método send_message, que recebe como entrada a resposta do chatbot, né, do ChatGPT, né, e recebe também como entrada o ID que identifica a mensagem do chat. Além, pessoal, dessa função aqui, essa função send_text é uma função invólucro, né, wrap, que ela envolve a chamada da função send_message, e essa função, pessoal, ela vai ser chamada se o usuário, se ele digitar uma mensagem de texto lá no Telegram, no nosso chatbot lá do Telegram. Então, se o usuário digitar uma mensagem de texto, por exemplo, uma pergunta,
ele deseja obter informações sobre um determinado carro, essa função send_message, ela vai ser invocada, né? Ela vai receber a mensagem do usuário, beleza? Certo? E aí essa mensagem do usuário, em forma de texto, vai ser passada como entrada para o método query, para que seja possível realizar a consulta e obter informações do carro. Ok? Bom, além da função send_text, observem que tem mais duas funções aqui, ó, send_welcome, send_goodbye, certo? Essa primeira função aqui, ela vai ser chamada se o usuário digitar o comando start lá no Telegram. E aí, na sequência, vai ser printado a mensagem alô, aliás, melhor dizendo, né? Olá, como posso ajudar você? Beleza? Se o usuário digitar o comando adeus, tchau, até logo, né, vai ser printada a mensagem até breve. Beleza? Então observem que esses comandos adeus, tchau, até logo estão associados à função goodbye, e o comando start ele está vinculado, né, ele está associado à função send_welcome. Beleza, pessoal? Certo? E finalmente nós temos aqui a chamada do método pooling do boot, para que o nosso boot ele esteja aí online, né, disponível para interação com um determinado usuário, um determinado cliente. Beleza, pessoal? Então observem que realmente é um código bastante simples. Eu recomendo fortemente, pessoal, que vocês acessem aqui, ó, o site oficial do Llama Index. Eu vou colocar na descrição deste vídeo o link para esse site, para que vocês possam ter acesso a uma documentação, beleza? Observem aqui, ó, o Llama Index é um framework, né, um data framework para as suas aplicações LLM. Legal, né? Certo? Realmente é uma ferramenta que tem se destacado para viabilizar que a gente possa desenvolver uma aplicação que faz uso de LLMs, né? Por exemplo, um GPT 3.5, um GPT 4, né? Observe aqui, ó, que é possível fazer uma integração com algumas fontes de informações, pois o LLM ele fornece aqui conectores de dados, né? Então, por exemplo, o nosso chatbot ele faz uso de documentos no formato PDF, né? Mas é possível linkar o chatbot por meio do Llama Index, né? Por meio de conectores a outras fontes de informações. Então vale muito a pena, pessoal, dar uma estudada com calma nesse documento, né? Essa opção aqui, ó, Start Tutorial, né? Um tutorial para iniciante, ele é bem interessante. Observem que tem exemplo de código aqui. A implementação do chatbot foi baseada exatamente nesses exemplos de código aqui, disponibilizados, né? Então recomendo fortemente, beleza? O estudo dessa documentação. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E peço a vocês, por gentileza, ajude a gente aí. Se vocês gostaram, dê um like aí para ajudar a gente, pessoal, para a gente continuar gravando essas videoaulas aí, compartilhando com vocês um conhecimento. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço.